Será que a gente aprende a ser mãe? Será que ser mãe é instintivo? A gente ouve muito por aí essa palavra, né? Instintivo. Ou seja, será que todo mundo tem dentro de si uma capacidade de ser mãe? Não sei. Na verdade, a gente vai construindo esse papel ao longo da nossa experiência. Quando a gente descobre que vai ser mãe, tenha sido essa experiência planejada ou não, a gente se depara com uma nova realidade que literalmente começa a crescer dentro da gente, porque é um bebê, né? E a partir disso a gente se dá conta de que nunca mais a gente vai estar sozinho, literalmente. Por quê? Porque num primeiro momento nós vamos gestar e aquele bebezinho vai se desenvolver dentro da gente e ele vai nascer em algum momento e aí toda a situação de vida dele vai estar atrelada à nossa, a história de vida dele vai estar atrelada à nossa enquanto mãe. Certamente que nós não vamos escrever essa página da história desse bebê sozinhas, outras pessoas vão fazer parte disso. Mas nós mães temos um papel que é fundamental na relação com esse bebê. Eu diria até estruturante, porque dependendo da qualidade do nosso afeto, dos vínculos que nós vamos estabelecer com esse bebê, dos cuidados que nós vamos despender diariamente e até de noite também, muitas noites, vai se criando uma relação única, uma relação de uma mãe com um bebê, que vai organizar todo o psiquismo desse bebê e que vai fazer esse bebê se transformar numa pessoa. Será que a gente aprende isso? Será que a gente vai para um cursinho aprender como é que a gente faz isso? Ou será que a gente compra um manual desses que a gente tem hoje em dia na Saraiva ou em outras livrarias e a gente aprende a ser mãe a partir daquilo que está escrito ali? A gente vai se dar conta de que é muito importante a gente ter acesso a todas essas informações, porque normalmente essas pessoas já passaram por isso e elas querem, de alguma forma, através daquilo que elas passaram, instruir outras pessoas. Como a gente está fazendo aqui no canal também. A gente está trocando uma ideia e está tentando, de alguma maneira, dizer coisas para transformar a experiência da maternidade de vocês numa situação mais leve, né? Mas não é só através dessas informações que a gente tem acesso que a gente se torna mãe. E não é só instintivo. A gente tem o instinto que é a questão da gestação, que é fisiológico, sim. O parir é fisiológico, mas a gente precisa também construir a nossa ideia do que é ser mãe, da mãe que a gente vai se tornar. Isso é no dia a dia, com todas as experiências que esse bebê vai trazer para nós, com as frustrações que a gente vai experimentar de coisas que a gente não sabe fazer e que a gente vai ir aprendendo, com os milhões de pitecos que a gente vai ouvir de uma série de pessoas que adoram dizer para as mães o que elas devem fazer. E a gente vai chorar de novo, e às vezes a gente vai recorrer à mãe da gente, a gente vai recorrer à vizinha, a gente vai recorrer ao canal Mãe de 4, por isso que a gente está aqui conversando hoje. E a gente vai compilando esse ser mãe. E é muito importante que a gente tenha a clareza de que nós não estamos sozinhas, porque muitos vão ser os momentos que a gente vai se sentir mal por não saber o que fazer com aquele bebê, por não saber o que fazer com o que a gente está sentindo em relação àquele bebê e a gente mesmo. A gente quer ir para um banheiro e a gente não consegue porque aquele bebê está ali o tempo todo e a gente precisa cuidar dele, porque agora ele é o nosso bebê. Mas o que a gente faz com tudo isso? A gente vai vivendo e essas experiências, essas frustrações, essas alegrias que surgem do nada quando a gente está acabada e aquele bebê abre um sorriso. A maternidade é isso, a maternidade é uma montanha russa, que às vezes a gente está lá em cima e às vezes a gente está lá embaixo, mas está tudo bem. Esse é o curso normal de todas nós que nos tornamos mães em algum momento. Que bom que a gente pode reconhecer isso e a gente pode entender que a gente não está sozinha, que a maioria das mães passa por isso.
mas que hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso a essas informações, de poder ouvir alguém falando sobre isso e eu tô entendendo o que eu tô passando e eu tô entendendo que isso é normal, que eu não tinha como saber tudo isso mesmo e eu não ia saber, até porque esse bebê que estava na minha barriga e que saiu em algum momento e me fez mãe, não veio com manual. Alguém recebeu um manual? Ninguém recebeu um manual, a gente não tem manual. Aquele encontro que acontece na hora do nascimento, ele é único e é ali que a gente olha para aquele ser e que a gente entende que a vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a partir daquele momento a gente é mãe daquele bebê que está ali e a gente vai desenvolver com aquele bebê uma relação que é única. Não só a partir daquele momento, a gente é mãe desde o dia que a gente descobre que está grávida, mas quando a gente enxerga aquele bebê se torna concreto ali na nossa frente, a gente pega ele nos braços, a gente se torna mãe, aquilo fica muito claro, muito concreto. E a partir desse momento, a gente começa a enfrentar todos esses desafios que a maternidade traz. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês em relação a essa questão de como é que a gente se descobre e se constrói mãe, porque isso é feito no dia a dia, a partir de tudo aquilo que a gente vai vivenciando.